Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você vai assistir esse vídeo, mas esse é um vídeo preparado, né, especialmente para mulheres fortes que desejam uma igreja forte. Mas quando eu falo sobre isso, sobre mulheres fortes, o que vem à mente de vocês? Que tipo ou que desenho de mulher vem à mente de vocês? Eu vou falar sobre algumas que antes viriam à minha mente, antes de alguns estudos que eu tenho feito sobre mulheres, né? E antes de Deus colocar, né? E vislumbrar o meu olhar para isso. Eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 8 de março de 2021. Escolhi esse dia para gravar propositalmente, né? Para falar de mulheres fortes, logo num dia que traz em si uma história, né? Que nos é contada de força, de coragem, né? É um dia onde a força da mulher é comemorada, é ressaltada e, inclusive, é trazida essa necessidade da mulher ser forte. Mas é um dia que ressalta, né, essa mulher lutadora, guerreira, que vai em busca de um objetivo maior. Bom, entretanto, esse é um dia marcado pela história do feminismo, e que nem sempre tudo que se diz por aí, tudo que se conta por aí, inclusive em alguns livros didáticos, a gente pode tomar como verdade. E existem outras vertentes da história, vertentes que podem mudar um pouquinho a nossa forma de enxergar a nossa própria história. Mas, como não sou historiadora, né, a pessoa que vos fala não é historiadora, eu não vou entrar nesses milindres da história, dos quais hoje eu já duvido, né, se a história é realmente essa, mas instigo a todas que estão me ouvindo e todos também, né, quem me ouvir, que busquem a verdadeira história, né, que busquem saber se realmente é dessa forma que se conta, ou se esse era o real motivo da luta, ou se somente quiseram maquiar a história para que nos parecesse um dia de luta e de crueldade contra as mulheres. Bom, mas já que é um dia marcado para isso, e já que é um dia onde se fala sobre mulheres, onde recebemos em nossas redes sociais, em nossos WhatsApps, muitas mensagens de parabéns, eu confesso para vocês que eu tenho um pouco de dificuldade, inclusive, de receber parabéns nesse dia. Hoje eu já entendo que é um dia que não me representa, porque é um dia que traz uma luta feminista, que reflete uma história que é contada de feminismo e não reflete às vezes a real história. Mas claro, eu adoro ganhar os parabéns, eu adoro abraços e agradeço a todos que me parabenizaram por ser mulher. Mas eu gostaria muito de ser parabenizada como uma mulher cristã, né? E que tenhamos esses dias ou todos os dias para comemorar, né, o que é ser uma mulher cristã. Bom, não tô falando isso para você rejeitar os parabéns, eu agradeci todos que eu recebi hoje, mas para que você possa ter uma visão crítica sobre a real, né, origem desse dia, que não é nosso, da mulher cristã de fato. Mas já que é esse dia, vamos aproveitar e vamos falar um pouco sobre o que é ser mulher forte, ou o que representa a força de uma mulher para nós. Primeiro, eu gostaria de comentar com vocês sobre mentiras que eu já acreditei e mentiras que nos fazem acreditar todos os dias. Eu vou comentar algumas delas aqui, não vai se esgotar nesse vídeo, mas algumas que têm a ver com o nosso estudo, né, nesse vídeo. E por isso eu vou comentar algumas delas e depois vocês podem pensar em outras, né, e comentar outras também que marcam esse dia. Uma delas é que a força de toda mulher está nos braços e na luta, né? Que a mulher que não luta, a mulher que não se engaja, a mulher que não tem essa força, não é mulher e está negando a sua história ou a sua feminilidade.
Outra mentira que nos fazem acreditar é que a mulher não pode ser frágil, né? A mulher precisa ser forte e na fragilidade, não a força. E fragilidade sempre associada à sensibilidade ou delicadeza, ou seja, que mulher forte é só a mulher que vai à luta, a mulher que não é tão delicada, né? Essa mulher mais que vai à frente, vamos dizer assim, como se a delicadeza e sensibilidade fossem sinal de fraqueza. O que não é, que eu acabei de falar que isso é uma mentira que a gente acredita, né? Bom, terceira mentira. Essa daqui é assim, talvez o top da lista, né? A mulher que você é hoje, você só alcançou e que você alcançou e alguns lugares que você conquistou é por causa da luta feminista. Eu já ouvi isso. Você só trabalha hoje porque algumas mulheres lutaram por isso. Não digo que isso é mentira. Nós temos mulheres que lutaram pelo papel da mulher na sociedade. Mas será que a mulher só começou a trabalhar e só começou a ter o seu papel na sociedade a partir dessa luta? Datada de 8 de março, acho que de 1911? Será que é tão recente assim que a mulher é inserida como trabalhadora na sociedade? Eu não nego, e eu gosto aqui de ressaltar, eu não nego que muitas conquistas tiveram por meio desses movimentos e que por conta do pecado e manchadas pelo pecado, a mulher teve uma posição na retaguarda dessa sociedade e que envolve muitas lutas. Eu não tô negando isso, tá? Por favor. Mas eu quero que vocês entendam se é realmente da forma que me conta. E se realmente eu sou a mulher que eu sou hoje, ou estou nos lugares que estão hoje devido a isso, né? Bom, outra mentira que nos fazem acreditar é que há uma briga entre homens e mulheres, que a gente está de lados opostos. Sabe, que o homem sempre maltratou as mulheres, que os homens sempre rejeitaram, colocaram as mulheres, né, numa posição inferior, e a nossa briga é contra os homens. Ou seja, associando feminilidade como o contrário de masculinidade, como uma briga contra a masculinidade. Todas essas são mentiras que nos fizeram acreditar e têm entrado na nossa vida, inclusive de mulheres cristãs. Nos fazem acreditar num único perfil de mulher forte. Definiram um perfil de mulher forte e nos fazem acreditar nesse perfil. Eu tenho certeza que para algumas de vocês, quando eu fiz essa pergunta logo no início do vídeo, veio o exemplo, né? Ou dessas fotos que hoje tá aí em várias redes sociais, né? De mulheres que lutaram pelo poder, pelo direito, ou de alguma mulher que foi muito forte na sua família ou na história, ou até você lembrou de alguma mulher bíblica, mas que sempre está associado, que nunca está associada à delicadeza, à sensibilidade, ou pior, que não está associada à mulher de oração, que seria uma mulher muito forte, né? Mas porque está associada à delicadeza, à fragilidade. Porém, muito antes que todos esses movimentos acontecessem, muito antes que todas essas histórias narradas aqui acontecessem, a Bíblia traz exemplos de mulheres fortes em seu tempo. Nós acreditamos, às vezes, que a força está na ascensão profissional e que a mulher que sai para o mercado de trabalho, ela tem mais força, né, do que a mulher que resolve dedicar os seus serviços, né, a sua vida profissional, porque é uma profissional, aos trabalhos domésticos, a cuidar da sua família, a criar seus filhos ou a cuidar do seu lar. Acreditamos, gente, que a Bíblia é machista, que ela ressalta apenas homens na história da igreja e do cristianismo. Por conta dessas mentiras, a gente passa a olhar para a Bíblia e passa a acreditar nisso. Bom, hoje eu quero desmistificar algumas dessas mentiras. Um pequeno vídeo desse seria pouco para esgotar todas elas. Eu acredito que vocês pensaram em algumas outras aí.
mas algumas dessas sobre uma perspectiva bíblica eu quero desmistificar com você. Associando a ideia de uma igreja forte com mulheres fortes, eu quero tratar aqui de duas igrejas, que é marcada por histórias de mulheres. E a primeira delas, vamos à Bíblia agora, é a igreja de Filipenses. Mas para falar da igreja de Filipenses, eu quero que vocês leiam comigo Atos 16, de 11 a 15, que diz assim, ó: Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis. Dali a Filipos, cidade da Macedônia. Filipos é a cidade para a qual a carta de Filipenses foi escrita, né? A igreja. Do distrito e colônia. Nessa cidade, permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Paulo e Silas pregando às mulheres. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então, percebam que aqui está falando da conversão de Lídia, né? Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Agora vamos ainda para Atos 16, lá nos versículos 39 e 40. Depois que Paulo e Silas saem da prisão, são presos, e aí o carcereiro é convertido. Depois que tudo aquilo acontece, eles ficam livres, né, da prisão e tal. Lá no 39 diz: Então foram ter com eles e lhes pediram desculpa, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Bom, não sei quantos de vocês já pararam para associar essa história de Lídia à história da igreja de Filipenses, né? Mas aqui está falando do início da igreja de Filipenses, da primeira pessoa, talvez, que se converte nessa viagem ali de Paulo e Silas. Então, a primeira cidade, né, que Paulo e Silas chegam é Filipos. E o Senhor, né, é importante a gente entender aqui que é o Senhor quem faz essa história em Lídia. Ele abre o coração de Lídia para a palavra de Jesus. Lídia era uma mulher asiática, né, aqui o texto fala que ela vem de Tiatira. Provavelmente Lídia era uma mulher rica, uma mulher de muitas posses, de muitos bens, porque ela tinha casa em Filipos e Tiatira, né, era uma vendedora de púrpura. Mas percebam que a igreja de Filipenses começa com uma pregação a um grupo de mulheres e a igreja de Filipenses começa na casa de Lídia. Porque quando a gente vai lá para o versículo 35, fala que ali estavam Lídias e alguns irmãos reunidos. Estão vendo aqui já um ponto de pregação, né? A casa de Lídia aqui já é um ponto de pregação. Então, onde eles começam a pregar. Alguns teólogos vão afirmar ainda que Lídia era solteira. Não temos nada aqui especificando se Lídia era solteira ou não, o que não faz muita diferença, mas alguns ainda vão afirmar isso. E é interessante como a palavra chegou a Lídia, né? Lídia era uma mulher inteligente, a palavra chega pelo intelecto, ela ouve a pregação, né? Paulo conversa com Lídia e ela se converte. Então, a palavra chega aqui de uma forma intelectual até Lídia. Bom, vamos lá para Filipenses agora. Nós vamos ler os versículos de 3 a 11. Filipenses 1, de 3 a 11. Paulo já na carta aos Filipenses. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora,
estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da salvação que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, para que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Percebam que nós vemos aqui uma igreja forte. Paulo fala que está escrevendo aos Filipenses, mas ele dá graças a Deus por tudo que ele se recorda dos Filipenses. Ele fala pela vossa cooperação do Evangelho do primeiro dia até agora. Eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la, né? Então ali já tinha uma boa obra anunciado. E ele diz assim: é justo que eu pense assim de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, nas minhas defesas e confirmação do Evangelho. Paulo não escreve a carta aos Filipenses não é uma carta onde ele está admoestando, reprimindo os filipenses, mas ele começa a carta com alegria, né? Filipenses é conhecida como a carta da alegria, porque Paulo fala muitas das vezes aqui, durante a carta, nesses 4 capítulos de Filipenses, sobre a alegria, sobre a felicidade que ele tem, conta ali um pouco, dá o seu testemunho aos filipenses, agradece o cuidado e o carinho que os filipenses têm com ele. Então é uma igreja forte, é uma igreja saudável e uma igreja que começou com a conversão de uma mulher rica, talvez solteira, uma mulher que ouve a palavra de Deus e se converte, né? Uma mulher que estuda, uma mulher convencida por meio do intelecto, da pregação, a palavra de Deus. Ela ainda abriga Paulo e Silas em sua casa após a prisão, né? Uma mulher que fez a diferença e fez parte da história da igreja e do evangelho. Bom, vamos a uma outra carta também muito importante para nós, né, cristãos, e para a história da igreja. Uma das maiores, né? Eu acho que a maior carta de Paulo, né? Que é a carta aos Romanos. A carta aos Romanos, primeiro eu gostaria de ler sobre a igreja, né, de Roma, que Paulo diz assim, no capítulo 15, os versículos 14 e 15, Paulo falando aos romanos: e estou certo, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para vos amonestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi, em parte, mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Paulo aqui define uma outra igreja forte, uma igreja que estava preparada para admoestar uns aos outros. Uma igreja, gente, que é mais força do que isso, cheias de todo conhecimento, né? A Bíblia de capa a capa nos diz que é o conhecimento de Deus, é o conhecimento da verdade que nos liberta, que nos aproxima de Deus e que nos dá força, né, para crermos no Evangelho. E aí ele está falando dessa igreja. Essa igreja que a gente lembra, né, da carta aos Romanos e lembra de Paulo, mas talvez a gente nunca tenha se atentado ao capítulo 16 de Romanos. Vocês, talvez assim como eu, às vezes quando tem aqueles capítulos de genealogia, capítulo de saudação, capítulo de agradecimento, passa rapidinho, até lê, mas lê assim, fulano, filho de ciclano, barará, 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 amém. Quem nunca, né? E aí lá no finalzinho, onde estão as saudações pessoais de Paulo, às vezes a gente faz a mesma coisa, né? Ah, eu agradeço, agradeci todo mundo e amém, saudações, né? A gente não dá o devido valor e o respeito a esses capítulos. Coisa que eu passei a fazer
para analisar e entender um pouco mais da história. E coisa que eu convido vocês, cada um de vocês que estão aqui nesse momento, para fazer junto comigo agora. Percebam o capítulo 16 de Romanos. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo o que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim, inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Espeneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que trabalhou muito por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Amplieto, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Eustaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, os quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncroto, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com ele. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com ele. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Bom, aqui é um outro exemplo de uma igreja forte que Paulo termina saudando várias pessoas, homens e mulheres, pessoas que a gente às vezes nunca ouviu falar, alguns que a gente já ouve mais, como Priscila e Áquila, mas pessoas comuns, como eu e você, cristãos comuns, que não estão nas sessões dos heróis da fé, que não estão com vários livros e epístolas na Bíblia, como Paulo, registrado em grande parte do livro de Atos, mas cristãos que fazem parte da história da igreja, que estão escritos no livro da Bíblia e que fazem parte da história do cristianismo. Vamos falar de algumas delas. Eu vou citar aqui apenas as mulheres, porque é o tema do nosso vídeo, tá bom? Mas aqui, lembrando que tem homens e mulheres o tempo todo. A primeira é Febe. De acordo com a Bíblia de Genebra, com o comentário que a Bíblia de Genebra traz sobre Febe, ela diz assim: provavelmente ela tenha sido a portadora da epístola de Paulo, essa carta que nós lemos, sabe? Tipo, Febe que estava levando essa carta. Gente, olha a importância, chegou até nós, E uma mulher que levou essa carta. O nome é comum na mitologia grega e indica um pano de fundo gentílico. Provavelmente Febe é uma gentia que se converteu e estava ali nesse momento, ajudando o ministério de Paulo, assim como Lídia, que também não fazia parte ali do povo de Deus. É uma mulher que vem do meio dos gentios. É interessante esse ponto. Outra mulher citada aqui é Priscila, esposa de Áquila. Uma mulher que trabalhava junto com o seu marido. Eles trabalhavam fazendo construções de tendas. Olha lá a mentira que nós comentamos lá no início, Que as mulheres não trabalhavam, que as mulheres não se envolviam. Falamos de Lídia, vendedora de púrpura. Estamos falando agora de Priscila, que construía tendas, de Febe, que carregou a epístola. Esse é um trabalho muito importante. Eles recebiam a igreja em sua casa, diz isso aqui no versículo 5. Eles acompanham o ministério de Paulo. E se você for comigo lá para Atos 18, você vai ver que Priscila e Áquila, eles ainda pregam para Apolo, que se tornou um pregador do evangelho. Atos 18, 24 e 26. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria,
chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, quem? Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Apolo era judeu, ele falava ousadamente Jesus, mas ainda não conhecia o verdadeiro evangelho, tá? Entendam aqui. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo-o chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus. Um judeu convertido por meio do ministério de Priscila e Áquila, um casal envolvido com a obra de Deus. Agora ele passa a convencer outros judeus por meio das Escrituras quem é Cristo Jesus. Fantástico isso, né? E depois eles retornam a Roma e continuam ali envolvidos com a Igreja de Cristo. Paulo cita aqui também Maria. Ele não nos dá muito detalhes sobre Maria, se Maria era solteira, casada, quem era essa Maria, mas ele fala assim, uma mulher que trabalhou muito por essa igreja, muito por vós, e é a igreja, né, de Roma. Depois ele cita duas irmãs, Trifena e Trifosa, que juntas trabalharam para o Senhor. Então aqui mais duas mulheres, duas irmãs, né, envolvidas aqui no ministério do Senhor. E ele cita, gente, a mãe de Rufo, né? Percebe que ele fala no versículo 13, saudai a Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que tem sido uma mãe para mim. Olha como é carinhoso esse verso. Olha como Paulo valoriza o papel da mãe de Rufo na vida dele e no ministério dele. A mãe de Rufo, que não teve o nome citado aqui, mas que traz esse nome tão importante para uma mulher, a mãe. Ela ganha um destaque especial na galeria das saudações de Paulo, para dizer que ela tem um cuidado maternal com Paulo, né? Então, além de Rufo, ela cuida maternalmente de Paulo, da sua vida e do seu ministério. Esses dois exemplos de igreja, né, que refletem todos os tipos de mulheres, percebem? Tem mulheres solteiras, mulheres casadas, esposas, mães, filhas, irmãs, mulheres de alto poder aquisitivo, mulheres de poder aquisitivo não tão alto, mulheres que trabalham fora, mulheres que trabalham no seu lar, mulheres que trabalham junto com seus maridos. Mais tarde vai citar Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã. Quando cita assim, me dá a ideia de irmãos solteiros que estavam ali, sabe, a UMP, junto ali, trabalhando para a obra do Senhor. É essa a ideia que vem à minha cabeça, né, nessa descrição aqui do versículo 15. E sugere que uma igreja forte é formada por homens e mulheres de fé, que creram no Senhor. É isso que eu entendo e que eu aprendo com esses versos e com essas histórias que eu compartilhei aqui com vocês. Não há distinção nas saudações de Paulo quanto à importância e à relevância desses homens e dessas mulheres. Percebem que Paulo coloca homens e mulheres na mesma galeria com igual importância para a obra? Algumas vezes com papéis distintos, mas iguais importância para a obra de Cristo, né? Assim como o próprio Cristo faz, assim como o próprio Deus faz em toda a narrativa bíblica. Eles trazem homens e mulheres participando da história da igreja. Eu peguei um recorte da história da igreja, né? Peguei aqui as cartas paulinas e duas igrejas apenas, Filipenses e Romanos, para falar dessas mulheres. Mas nós temos desde o Antigo Testamento mulheres que fizeram total importância na história da nossa igreja, né? Na história do cristianismo. Mulheres como Ruth, como Esther, como a mulher de Noé, que eu já citei aqui também, várias dessas mulheres, algumas delas que estão na genealogia de Cristo, né? Que fizeram diferença para a história do cristianismo. E assim, para encerrar essa nossa conversa, já que nós falamos sobre algumas mentiras que nos fizeram acreditar, eu gostaria de ressaltar aqui
algumas verdades que deveríamos acreditar e que, à luz da palavra de Deus, eu consegui acreditar, desmistificando algumas dessas mentiras que hoje estão tão presentes, às vezes, no nosso coração, na vida da igreja e na vida das mulheres que tanto amamos. A primeira verdade que eu gostaria de compartilhar é que Deus usa homens e mulheres na história da igreja e do cristianismo indistintamente. A segunda é que não há um único perfil de mulheres fortes. As mulheres fortes traduzidas aqui, elas tinham vários perfis. Tinham perfis de mulheres que cuidam, como a mãe de Rufo. Tinham perfis de mulheres de posses, como Lídia, e que profissional, né, que trabalhava fora, que era uma vendedora e que recebe a igreja em sua casa, né? Então, uma mulher que tem uma ousadia também ali, recebe Paulo e Silas logo após saírem da prisão. Imaginem que isso não devia ser algo fácil para a época, porque nós sabemos dos preconceitos que existem. Não estou falando aqui de um mundo cor-de-rosa, estou falando de um mundo que eu sei que a mulher era colocada de lado, era colocada como um segundo sexo, né? Mas de um mundo valorizado pela história da igreja. Mulheres pobres, mulheres ricas, profissionais fora e dentro do lar, casadas solteiras, mães ou casadas sem filhos, irmãs, amigas, né? Todas essas mulheres aqui definidas e envolvidas com a história da igreja. Terceiro, Deus não nos escolhe pelo nosso perfil. Aliás, Ele criou vários perfis de mulheres e usou perfis de mulheres diferentes. Deus, ou pelo nosso histórico familiar. Algumas dessas mulheres podem ter crescido na igreja e já nasceram no Evangelho. Algumas está relatado na Bíblia que não nasceram no Evangelho, como Febe, como Lídia e como algumas outras citadas aqui hoje. Deus não nos escolhe pelo histórico que você tem. Deus te escolhe pela fé em Cristo Jesus. E Ele converte. Pode ser pelo intelecto, pode ser por ações, pode ser por testemunho, mas Ele te escolhe para fazer parte da história pela fé em Cristo Jesus. E não pelo seu histórico familiar, ou pela sua timidez ou não, ou pelo seu jeito mais descontraído. Quarta verdade. A mulher que você é hoje, lembra da mentira que fizeram acreditar? A mulher que você é hoje não é fruto apenas de uma luta do século XVIII ou do século XIX. Somos frutos de uma história que começa no Éden, marcada por muitas mulheres com fé em Deus, e isso as tornou fortes, para que até hoje nós tivéssemos mulheres fortes na história do cristianismo e na história da igreja. O trabalho feminino, a história da mulher na igreja, antecede qualquer uma dessas lutas. Essa é mais uma verdade. A mulher foi valorizada por Deus. Por isso ela carrega a imagem de Deus, assim como todos os homens carregam a imagem de Deus. E a sexta, para desmistificar mais uma dessas mentiras. Nós não estamos onde estamos fruto dessa luta. É Deus que nos coloca onde estamos. E eu creio, de fato e de verdade, que estou onde estou, na igreja, na sociedade, na família, na vida profissional, porque Deus nos colocou onde estamos, e não essas histórias seculares. O que nos faz fortes, o que desenvolve uma igreja forte, não é o perfil de cada uma dessas mulheres, mas a verdade, e a verdade é apenas uma, o Evangelho. Essa é a força de uma mulher. Todas essas mulheres citadas aqui ganharam força e conseguiram resistir a quase todos os tempos com força por conta da verdade do Evangelho. E é essa luta que eu convido vocês. Lá em Filipenses 1:27, Paulo convida a lutarmos juntos pela fé evangélica. Lutemos juntas pela fé evangélica. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe cada uma de vocês que está ouvindo essa mensagem. Eu gostaria de dizer que nós estamos também numa série de estudos, né? E se você quer aprender um pouco mais sobre essas mulheres, se você quer entender um pouco mais, né, de como essa história tem feito diferença na minha vida, como estudo de mulheres tem feito na minha vida, eu tenho compartilhado esse estudo por meio de vídeos, né? Com as mulheres, começou com as mulheres da minha igreja e ampliou um pouco mais, então eu tenho deixado
esses links aqui, né, disponíveis no meu YouTube, para que possa compartilhar, né? E o meu YouTube é Professora Renata Gerard. Não é um YouTube de uma influencer nem nada disso, é apenas para que o link fique disponível lá para que todo mundo possa assistir e compartilhar. Eu comecei também e lancei hoje um projeto com mais 3 amigas sobre essa luta, né, de sermos mulheres formatadas por Cristo, no padrão de Cristo. E eu convido também vocês a conhecerem, né, se quiserem continuar essa conversa e essa discussão, por meio do Instagram, né, do meu Instagram e do Instagram delas também, que eu vou deixar aqui para vocês. Se quiserem continuar essa conversa, são convidadas aí a lerem conosco, a estudar conosco. Nós indicaremos os livros que estamos lendo, as leituras bíblicas que temos feito, para que possamos juntas crescer e lutar pela fé evangélica. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a nossa vida e busque a verdadeira luta, que é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, por meio do Evangelho. Um beijão, fiquem com Deus e que Deus te abençoe!